pessoal, olha o meu estilo hoje. Sei lá, estilo o quê? Mas eu uso esses óculos quando eu vou ler, quando eu vou fazer alguma atividade mais cansativa. E é legal que descansa, só que eu não vou usar todos os dias, toda hora, às vezes me dá até um pouco de tontura, mas é bom para leitura. Talvez vocês estejam ouvindo meu marido falando que ele está no home office e ele fala alto. Mas eu precisava gravar esse vídeo, porque eu fiquei pensando numa coisa. Eu acabei de ver uma reportagem e eu sempre vejo as pessoas falando: idosos, fiquem em casa. Sim, precisam ficar em casa. Só que se os idosos não tiver ninguém para fazer a compra para eles, como eles ficarão em casa? Eles vão ter que sair, vão ter que ir ao mercado, à farmácia, a diversos lugares. Então, eu fiquei muito preocupada, porque eu tenho meu pai que ele mora longe de mim. Eu estou na zona norte de São Paulo e meu pai mora na zona sul. Seria muito difícil para eu ficar indo até lá levando compras. Então, eu conversei com ele e com a dona Maria, e ela me falou que as filhas estão se revezando para levar as compras para eles. E também conversei com meu marido sobre a minha sogra, Jenny, e falei assim, como a sua mãe está fazendo, porque ela também não pode sair. E ele disse que foi feita uma compra no domingo e ela tem as coisas. Então a gente tem que se preocupar com essas situações também. E eu vejo também que, assim, parece muito romântico, muito bonito, que a gente tem que manter a harmonia no lar, a boa conversa. Eu vi até uma pessoa na televisão que é especialista em relacionamento familiar, falando que nessa época de confinamento a gente não pode falar sobre o copo que está fora do lugar, sobre a sujeira que foi deixada ali. Não pode, porque tem que manter a harmonia, senão vai dar um pé de guerra. Depende da sua família. Se a sua família tiver uma comunicação aberta, você pode falar sim, porque você vai ficar toda hora limpando, toda hora parecendo o quê? Uma empregada? A casa não é só sua, a casa é de todo mundo. Então todo mundo precisa organizar a casa. Sabe por quê? Porque se você não mantém uma boa organização na casa, você vai ter retrabalho. E retrabalho é a pior coisa que existe. Sabe por quê? Porque você vai ter que ficar toda hora parecendo que está enxugando gelo. Isso não é legal. Então o importante é, tirou a tesoura daquele lugar, coloque a tesoura ali de novo. Ah, abriu um bombom, pega esse bombom, a embalagem e joga no lixo, não deixa em cima da bancada. Porque assim, tudo vai ficar organizado. Na hora de limpar, é mais fácil. Você vai limpar sem ter que tirar toda a bagunça para depois começar a limpar. Então é uma conversa que tem que estar aberta na família quando há esse diálogo. Porque a gente sabe que vem dos casos aí de feminicídio, que parece que tem lugares que você não pode conversar, que é uma violência total, mas eu acredito que muitas pessoas podem ter uma conversa assim legal dentro de casa e ter realmente uma resposta boa para que todos consigam descansar juntos. Não fique só uma pessoa trabalhando, porque às vezes é assim, vamos dizer, come o pão e acaba derrubando várias migalhas no chão. Só eu que tenho que ver? Não. Quem derrubou tem que ver que derrubou. Pega ali, junta e joga no lixo. Por quê? Se cada um fizer isso, a casa vai sempre se manter limpa, sempre se manter agradável, gostosa de estar. E também eu percebi uma coisa. Eu não sei se as autoridades estavam pensando na seriedade de tudo isso que ia acontecer, mas esse boom do vírus aconteceu realmente assim que acabou o carnaval, começou. E eu penso, será que o lucro do carnaval compensou tudo isso que a gente está passando? Muitas pessoas aglomeradas, muitas pessoas de fora, porque quem tem dinheiro viaja.
E aí vem pra cá, traz pra cá, e depois virou tudo isso. Será que compensou? Agora, muita gente sem trabalho não pode trabalhar porque trabalhava num trabalho informal, então tem que parar tudo porque não pode ficar na rua. Essa pessoa tem um fundo de reserva? Eu vi uma especialista nisso, Natália Lage, falando que, segundo o IBGE, 68% dos brasileiros não têm uma reserva financeira. Imagina o que é isso. A pessoa que teve que fechar a sua academia, que teve que fechar o seu salão de beleza, o seu salão de estética, não pode trabalhar. Será que essas pessoas têm condições de manter o emprego dos seus funcionários? Eu acredito que não. Porque pode manter até por um tempo, mas se prolongar muito vai ser difícil. Como vai manter as contas pagas? Água, luz, o salário dos funcionários e todos os impostos e encargos. E assim, eu achei curioso porque meus filhos, eles estudam numa escola que tem agora um aplicativo que nós mantemos uma comunicação, tanto em relação à lição, como em relação aos assuntos variados. E durante esse tempo que estávamos comunicando, eu vi que a coordenadora, ela mandou para todo mundo que havia pais perguntando se não daria para dar um desconto nas mensalidades, porque os filhos não estavam indo para a escola. Eu acredito que as pessoas não entenderam como uma escola funciona. Então ela teve que explicar, ela falou, não dá, porque nós temos conta de água, conta de luz, todos os encargos e o salário dos professores, porque os professores precisam receber. Eu sei que as famílias também estão passando por um momento muito difícil porque tiveram que se reinventar, porque muitos deixaram os filhos com os avós, muitos deixavam os filhos no período integral na escola, agora não, agora precisaram pegar seus filhos para si e tomar essa responsabilidade. É difícil, mas tem coisas que a gente tem que pensar como funciona, como acontece. Então, se você tiver um idoso perto da sua casa que você sabe que mora sozinho, muitas vezes não tem nem um filho que vá lá, muitas vezes o filho nem esteja aqui no Brasil, e se você puder fazer a boa ação de perguntar, você precisa de alguma coisa? Não precisa ter contato, não precisa abraçar, não precisa de nada disso. É só no momento que você vai até o supermercado, você trazer alguma coisa para eles. Porque eles são a parte mais frágil. Eu lembro quando eu estava fazendo o curso de autoescola, o instrutor falou, a parte mais frágil da via é o pedestre. Então deixa o pedestre passar. Sabe, eu sei que tem muitos pedestres que andam assim, parecendo que estão sozinhos, num bosque. Não estão na rua, na avenida. Eles às vezes atravessam até meio sem olhar, mas a gente tem que estar sempre atento, porque como o pedestre é a parte mais frágil da via, agora o idoso é a parte mais frágil em relação a esse vírus. Então, se a gente conseguir fazer isso, não só pelos idosos, mas pessoas que têm doenças, têm alguma morbidade, que não pode se arriscar saindo à rua e você conhece, uma boa ação nessa hora é bem-vinda, né? A gente tem que pensar nisso também. Porque eu fiquei pensando, eu vi uma atriz, né? Na verdade, não vou citar o nome, mas talvez se você viu, chorando porque estava confinada. Só que ela tem um espaço legal para ficar, uma suíte, tem tudo. Agora eu fico pensando naquela família que tem mais de 8 pessoas dentro da mesma casa, muitas vezes nem tem um banheiro para a família, tem que compartilhar com outras e precisam ficar naquele espaço, sem condições, sem uma alimentação adequada, que é o que todos os especialistas estão falando, para que todos façam uma boa alimentação. Imagina como essas pessoas estão. Então tem gente que tem condições, porque o confinamento não é fácil, principalmente para quem é acostumado a sair sempre. Imagina para quem não tem condições nenhuma, tem que ficar num ambiente muitas vezes que não a agrada, mas tem que ficar ali porque não pode sair. Imagina a situação dessas pessoas. Então, eu espero também que as pessoas estejam se relacionando bem, porque agora não tem mais a professora para olhar
se a criança apresenta algum maus tratos, se a criança está muito tímida, se a criança é vítima de algum abuso. Agora não tem, todo mundo está dentro das suas casas. Não sei se há uma fiscalização em relação a isso também, mas é uma questão a ser pensada. Os idosos que estão na mão de cuidadores, tem cuidadores maravilhosos, mas a gente já viu casos de cuidadores que maltratam. Será que também não estão sendo vítimas de abuso por conta do seu valor que recebem, tendo que muitas vezes dispor do seu valor para as pessoas que estão ali com eles? Ai, são muitas questões, se a gente for pensar, a gente fica até maluco. Mas era isso que eu queria conversar com vocês. Como a gente está lidando com essa situação e como a gente pode ajudar as pessoas que estão ao nosso redor. Então, espero que reflitam e que realmente pensem em como ajudar o próximo. Até o próximo vídeo.